que ponto chegamos? Parece muito mais aí um teatro, né, das forças radicalizadas aí das franjas da esquerda, buscando protagonismo no governo e fazendo a pressão da forma extremista com que eles fazem, que é o que? Transgredindo a lei, a não ser que alguém ache que a ocupação permanente aí de prédios públicos está de acordo com a legislação. Nós, inclusive, vimos penas muito duras, né, serem aplicadas recentemente a quem invade prédios públicos, né? Mas enfim, aqui são duas questões distintas. Você tem, de um lado, né, o assim chamado movimento social da área rural, né, o movimento dos trabalhadores sem terra, né, que basicamente querem aí ter voz no governo, como já tem bastante protagonismo, né, para indicarem aí servidores, né, para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, né? E você tem também o fiasco do evento do 1º de maio, né, ali no estacionamento da Arena Corinthians, que realmente, quando a gente vê a fotografia daquele evento, a gente vê o retrato de um governo sem nenhuma representatividade, até porque foi um governo que se elegeu aí nas costas da rejeição ao seu opositor político, numa lógica meio da falácia do espantalho, né? Foi pintado um espantalho sobre o governo anterior, né? E com base nessa rejeição, esse governo essa liderança política se reabilita do ponto de vista eleitoral e chega à presidência após ter deixado, inclusive, o cárcere, né? Com anulação das suas ações penais pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa interessante da gente destacar nesse ato esvaziado de 1º de maio bom, primeiro, a terceirização, a tendência do Lula em terceirizar a sua responsabilidade pela sua não representatividade, pelo fato dele não ser mais o líder, né, do movimento trabalhista que ele já foi um dia. Esse é um ponto. O outro é o seguinte, é a verba pública utilizada para financiar esse evento, né? Eu estava aqui lendo o Globo, evento do 1º de maio, em que Lula pediu votos a bolos, ou seja, cometeu aí um ilícito eleitoral, teve patrocínio da Petrobras, um patrocínio aí na ordem de 3 milhões de reais, e recursos da Lei Rouanet, né, que é uma lei de renúncia fiscal, aí outras centenas de milhares de reais, e assim, na falta de uma expressão melhor, foi um evento aí para meia dúzia de gatos pingados, né, de coloração partidária, que inclusive teve, né, aquele lamentável episódio de transgressão da legislação eleitoral. Então, tudo isso é bem triste. E em relação ao movimento sem terra, a gente vive um momento em que assim emerge tão clara a vocação nacional do nosso país, que é o quê? A força do nosso agro, a força da nossa agroindústria. Então, quando você pega aí a agricultura e a pecuária nacionais, né, em todo o segmento, a gente está falando o quê? De 1/4 do PIB nacional, 1/5 da mão de obra, recordes de exportação, é o que está salvando a nossa balança comercial, que está fortalecendo a nossa moeda, que está trazendo investimento, que inclusive está dando uma certa visibilidade para o Brasil no cenário internacional para a transição energética, né? E aí, ao invés, né, de prestigiar esse setor dinâmico da economia, que segundo todos os especialistas, todas as estatísticas, onde ele prospera, ele reduz desigualdade social, aumenta a renda, enfim. Ao invés disso, esse governo, e me perdoem a dureza da adjetivação, esse governo reacionário, né, reage a esse momento positivo e começa aí a prestigiar, enfim, um movimento que se notabiliza por supostamente lutar pela reforma agrária de uma forma absolutamente equivocada, que é com invasão de propriedade, que é com juízo arbitrário sobre se aquela terra é produtiva ou não, né, sem a mediação da justiça, esse tipo de coisa. Então, eu acho tudo isso lamentável, mas, enfim, é o retrato, como eu disse, de um governo que não encontra, vamos dizer assim, respaldo em apoio popular